Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula prática de combate a incêndio. Vamos fazer algumas demonstrações práticas do uso de cada tipo de equipamento, apresentar para vocês as classes de extintores mais comuns que nós temos. Nós vamos ter da classe A, classe B, C, D e K, mas aqui mais comuns nós temos o extintor de água, pó químico e de CO2, que são os três mais comuns, mais encontrados. Vou apresentar para vocês a estrutura de cada um e o uso deles na hora do princípio de incêndio, como usar, como não usar. O primeiro a gente sempre apresenta é o extintor de água, com sua capacidade de 10 litros, com seu volume de 10 litros de agente para fazer a extinção. Na sua estrutura nós temos todos os itens, né, que vai fazer com que o equipamento funcione e as informações das situações onde a gente pode fazer o uso do equipamento. A classe desse equipamento aqui, que é a classe A, onde eu posso fazer o uso dele em materiais sólidos, que queimam em superfície e deixam cinzas e resíduos. Tem a informação nele dizendo que se eu utilizar nas outras duas classes, classe B e classe C, eu vou ter, né, agravo daquele princípio de incêndio ou acidente para aquele que vai operar. Nós temos na sequência o extintor de pó químico, tem a sua diferença no tamanho, mas pode ser também que, depender do fabricante, eu tenha um equipamento do mesmo tamanho do de água. Para fazer a identificação do equipamento e não ter dúvida se é o equipamento ideal para a situação, a gente pode utilizar, a gente sempre dá uma dica, né, que a gente pode bater na estrutura do equipamento para diferenciar um do outro através do som que é emitido. O som do equipamento ele é distinto do de água, onde quando eu bato na estrutura, o de pó químico tem um som mais fechado, mais compacto, e o extintor de água, como tem o seu volume líquido, o som ele é distinto, um som mais aberto. A gente consegue ter essa percepção através do barulho. Voltando para o equipamento de pó químico, a sua eficácia está ali na classe B. O uso é recomendado para líquidos inflamáveis, ele age ali por abafamento, vai fazer a extinção, a retirada do oxigênio do ambiente e extinguir o princípio de incêndio. Na sua estrutura também diz que pode ser utilizado na parte elétrica, onde a gente vai ter também uma eficiência, não é um agente que vai conduzir carga elétrica. Sendo que, quando a gente fala de líquidos inflamáveis, eu também não posso adicionar água ali para fazer a extinção, é através do método de abafamento. Para que fique um pouco mais claro, a gente vai fazer a demonstração prática do que ocorre quando a gente faz o uso do equipamento errado, né, para fazer a extinção naquele local que não deve. Nós falamos da classe A, B, agora a classe C, vou apresentar para vocês o extintor de CO2. É um equipamento que tem uma característica, né, na sua própria estrutura distinta dos outros extintores. A gente consegue identificá-lo sem a necessidade de bater ali na sua estrutura pelos seus componentes. Essencial, a diferença principal do equipamento está aqui no difusor, um conezinho que há aqui na ponta, onde vai ser direcionado para o princípio de incêndio o agente que está aqui dentro, o gás carbônico. A recomendação de segurança para que você não tenha um acidente na hora de fazer o uso desse equipamento é fazer a utilização dele colocando a mão, pegando aqui no punho, de forma alguma no difusor, porque a temperatura aqui é baixa e pode causar queimaduras ao fazer o uso, colocando a mão direta ali, contato direto com o difusor do equipamento. Sempre pegando no punho para fazer o direcionamento e fazer a extinção do princípio de incêndio. Onde que é eficaz o extintor de CO2? A recomendação na sua estrutura, assim como todos os outros têm, é que ele é útil e consegue solucionar os problemas de princípio de incêndio na parte elétrica. Ele é um equipamento que não conduz carga elétrica e consegue fazer a extinção por abafamento também, retirando o oxigênio do ambiente. Tem recomendação de uso também em líquidos inflamáveis. Na sequência tem no seu rótulo informando que ele é eficaz. A gente vai ver isso de forma prática também, a funcionalidade de cada equipamento. Iremos fazer agora a demonstração prática de como fazer a liberação do gatilho do equipamento para a gente ir até o foco do fogo, até o princípio de incêndio. Vou fazer a demonstração aqui para vocês. Você vai girar a trava de segurança, rompendo o lacre, retirando e liberando o gatilho para uso na hora do princípio de incêndio.